Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. Hoje eu vim trazer uma mensagem a respeito da oração. Se você tem apresentado uma causa a Deus há anos e não obteve resposta, pode ser, queridos, que essa oração não está em conformidade com a palavra de Deus. Talvez os caminhos que você tem escolhido não estão em conformidade com a palavra de Deus. Então você não tem obtido essa resposta do Senhor. Então hoje eu vim trazer à luz da Bíblia todos os ensinamentos a respeito da oração, para que a sua oração possa ser ouvida. Amém? Então vamos lá. O versículo que eu escolhi para nortear a mensagem de hoje se encontra em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Então, queridos, a vontade do Senhor é que nós o busquemos para que Ele possa nos responder. Então eu reuni aqui, conforme a palavra, quais são os requisitos, que nós devemos obedecer na nossa oração. Quais são os requisitos que a gente precisa se atentar na nossa oração. O primeiro deles, querido, é a fé. Porque sem fé, a palavra diz que é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Então, queridos, eu reuni alguns versículos para nortear esse ensino. Em Mateus 21, 22 está escrito: e tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Tiago 1, 6. Peça, porém com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes será dado. Então, a primeira coisa, queridos, antes de vocês entrarem no seu quarto, no quarto de vocês para orar, é ter fé, é confiar que aquela oração está sendo ouvida pelo Senhor, é confiar que o Senhor vai responder. E o segundo requisito que eu enumerei aqui, que não necessariamente é nessa ordem, queridos, eu acredito que há importância em todos eles, a mesma importância, é a obediência e a submissão a Deus, que significa andar nos caminhos do Senhor, cumprir a vontade do Senhor. Em Provérbios 28, 9 fala que aquele que não ouve a lei, a sua oração não é ouvida. Então, assim, nós precisamos, seguir, andar em conformidade com a palavra de Deus, andar em conformidade com os mandamentos de Deus. 1 João 3, 22 diz: e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Salmos 66, versículos 18 e 19. Se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que eu lhe dirigi. Então o pecado não pode estar dominando o nosso coração, porque, queridos, Deus é santo, puro. Então, assim, a gente precisa também buscar Ele com esse coração puro. Buscar, pedir a Ele, mesmo que purifique o nosso coração. Que essa oração seja: Senhor, estou em pecado, Senhor, me perdoa. Purifica o meu coração. Tira de mim tudo que não provém de Ti, tudo que é um caminho mau. Para que, querido, seu coração seja purificado. Porque o pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado, ele faz com que a gente se afaste da presença do Senhor. Então nós precisamos buscar viver em santidade para que as nossas orações sejam ouvidas. Lamentações 3, versículos 40 a 41. Examinemos e submetamos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Então a gente precisa nos examinar. O que eu estou fazendo de errado? Deus não está me ouvindo.
tem algo que está desagradando o Senhor nos meus caminhos, nas minhas escolhas, na forma que eu tenho visto, na forma que eu tenho tratado as pessoas, né? Em tudo que eu estiver fazendo, queridos, porque a palavra diz que tudo que fizeres, faça para a glória do Senhor, né? Então nós precisamos, queridos, tentar viver uma vida em conformidade com o que Deus tem para nós. E também, queridos, esses pedidos, eles precisam estar em concordância com a vontade do Senhor para nós. A palavra diz: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E Mateus 26, 39 também diz: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Queridos, essa oração Jesus fez no Getsemane. Getsemane, queridos, é lugar de angústia. Ali na palavra está escrito que Jesus suou sangue. Tamanha era a angústia que Jesus sentiu naquela ocasião, queridos. Antes de ser entregue, né, antes de ser traído por Judas e entregue ao exército romano. Então Jesus estava profundamente angustiado. E aqui nessa lição nos mostra também que na angústia nós precisamos orar. Na angústia, na maior angústia, Jesus se voltou para o Senhor, mas pediu, queridos, que antes da vontade dele fosse feita a vontade do Pai. E é assim que nós devemos buscar ao Senhor. É assim que nós devemos pedir e clamar ao Senhor, que primeiro seja feita a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Enquanto nós estivermos, queridos, pensando que a gente tem o domínio sobre a própria vida, que a gente pode tomar as nossas escolhas sem consultar a Deus, sem querer que essa escolha, né, sem almejar que essa escolha esteja no centro da vontade do Senhor, nós vamos sofrer muito com escolhas erradas. Então nós precisamos primeiro pedir o que está em conformidade com a vontade de Deus. E também um dos requisitos para que a nossa oração seja ouvida é a perseverança, a persistência na oração. Porque nós somos muito ansiosos. Essa geração é muito ansiosa. A gente pensa, né, que vai orar num dia, Deus vai responder no outro, ou imediatamente. E não é assim que funciona, queridos, porque o nosso tempo cronológico, né, o tempo que a gente conhece, não é o tempo de Deus. Deus trabalha com um relógio diferente do nosso. Deus tem um momento certo para agir. Ele age no momento certo, perfeito e adequado. E quando a gente sabe esperar, a gente vê que realmente foi naquele tempo que Deus respondeu, porque aquele tempo era o melhor. A palavra diz: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Além de continuar, né, continuamente orar, nós precisamos ser agradecidos, ser gratos ao Senhor pelo que Ele já vem fazendo na nossa vida. Porque desde o ventre que Deus vem nos dando livramento, né, Deus vem abrindo portas, Deus vem colocando pessoas na nossa vida para nos abençoar. Então nós temos muito ao que agradecer ao Senhor. Nós temos que agradecer pelo fôlego de vida, por ter acordado hoje, por você estar ouvindo esse vídeo, é porque você está vivo, porque Deus te concedeu mais um dia de vida. Em Salmos 37, 7 diz: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Entregue, né? Fale os seus pedidos a Deus, confie, né? Aguarde que Deus vai te responder. Descanse, né? Não fica angustiado. Eu sei que as angústias elas vão vir, mas a gente precisa apresentá-las a Deus em oração também, né? Para que Deus possa confortar o nosso coração. Em Efésios 6:18 fala: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Romanos 12, versículo 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Perseverança é constância, queridos, é você não desistir, não desanimar. Perseverar é você continuar o que você está fazendo, continuar acreditando, continuar orando. Amém? 1 Tessalonicenses, orem continuamente. Não é orar hoje, esquecer de orar amanhã.
Não é orar de manhã e esquecer de orar à tarde, queridos, é estar orando continuamente em espírito em todas as ocasiões. Se é no seu trabalho, se é em casa, se é no momento que você está fazendo o seu esporte. Orar continuamente, porque Deus ele é acessível em todos os momentos. Em todos os momentos nós devemos estar voltados para as coisas do alto. Os nossos pensamentos precisam estar nas coisas do alto. E também um outro requisito que nos ajuda nas nossas orações, ajuda que as nossas orações sejam atendidas, queridos, é orar em nome de Jesus. Você que não é cristão, que está ouvindo esse vídeo, você certamente já viu em algum momento alguém orando e terminando essa oração em nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus nos dá essa instrução na palavra. Jesus fala em João 14:13. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Em João 16:24. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Amém? E também, queridos, precisamos, um outro requisito que está na palavra, é que nós precisamos buscar a Deus de todo o nosso coração. Quando nós formos orar, precisamos buscar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Jeremias 29:13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Bem, e o que devemos pedir em oração? Apresentar os seus pedidos, o que te aflige hoje, o que você almeja para a tua vida, o que você está te angustiando hoje, é a falta de um trabalho, é a falta de uma paz no relacionamento, é uma falta de paz na família, a falta de amor, é a falta de perdão a alguém. Você precisa, cada um tem as suas súplicas individuais. Você precisa apresentar esses pedidos ao Senhor. Estando dentro da vontade de Deus para você, o seu pedido será atendido, queridos. E nós temos um guia escrito na Bíblia mesmo, que é o Pai Nosso. O Pai Nosso foi nos dado por Jesus, quando os discípulos pediram para Jesus ensinar eles como orar. E Jesus, fala ali no Pai Nosso, primeiro se dirige a Deus. Pai nosso que estás no céu, Como nós devemos nos dirigir a Deus, como Pai, nosso Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Nós precisamos glorificar a Deus, queridos, nas nossas orações. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. As nossas orações precisam estar dentro da vontade de Deus. A gente precisa pedir que, antes de atender o nosso pedido, que esse pedido esteja no centro da vontade de Deus. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Precisamos pedir e agradecer pelo alimento. E o Pai Nosso segue dizendo: e Jesus segue ensinando: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É uma lei espiritual, meus amados. A gente precisa perdoar quem nos ofendeu, quem nos feriu, quem nos magoou, quem nos maltratou, para que a gente seja perdoado por Deus. Nós não podemos esperar ser perdoados por Deus se você não perdoa o seu irmão, a quem você pode ver, a quem você pode conversar. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Queridos, precisamos orar para que a gente não caia em tentação, porque o diabo, queridos, ele é astuto. E ele todo o tempo tenta contra a nossa vida, queridos. Todo o tempo o diabo quer nos desanimar, quer nos afastar da presença de Deus. Porque ele é o principal inimigo do nosso Senhor e principal inimigo nosso, do cristão. Então precisamos orar para que a gente não caia em tentação. Porque a tentação, ela está aí por toda parte, queridos. Seja no prazer do mundo, que não agrada a Deus. Seja numa ofensa que você vai dirigir a alguém, que também,
vai desagradar a Deus, cair em tentação para que a gente consiga agradar, né, a Deus, cumprir a vontade do Senhor. E né, nem preciso enumerar mais então, quantas tentações existem, né, nas nossas vidas. E livrar, né, e assim, e Jesus encerra a oração com um amém. Então todas as nossas orações precisam, né, a gente encerrar com esse amém. E queridos, a Bíblia também fala pra gente pedir por sabedoria, né? Em Tiago 1:5. Se aquele que não tem sabedoria, se aquele não tem sabedoria, peça ao Senhor, né? A gente precisa pedir a Deus sabedoria para que a gente consiga fazer boas escolhas, para que a gente consiga, né, lidar com as pessoas, ter uma boa convivência, tá bom? E quanto devemos orar? Quanto? Continuamente, né? Em todo o tempo devemos orar. E também orar na nossa angústia. Nessa passagem que eu li sobre o Getsemane, Jesus orou, num momento de maior angústia, Jesus orou. E ali ele deixa também esse exemplo para nós, né? Em Salmo 50:15 diz: E clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. E também devemos orar uns pelos outros, né? Orar se o seu irmão está aflito, se está passando por um problema, né? Ele pode ser que está fraco espiritualmente. Então você tirar um pouquinho do seu momento ali com Deus para orar, né? Por esse irmão, para fortalecê-lo espiritualmente, né? Para ajudar naquele momento de aflição, queridos. Que a palavra nos orienta, né? A orar uns pelos outros. E a palavra também diz pra gente orar até por quem nos deseja o mal, né? Por quem nos amaldiçoa. A palavra diz em Lucas, capítulo 6, 27 e 28, pra gente abençoar quem nos amaldiçoa e orar pelos que nos maltratam. Então, assim, queridos, já experimentaram orar pra alguém que você tá com raiva ali? No momento maior de raiva, né, que nós somos humanos, né, nós erramos. Às vezes alguma pessoa provoca a nossa ira ali, a gente fica, né, chateado com aquela pessoa, alguma coisa aconteceu, porque nós estamos sujeitos a errar e magoar o outro, sim. E naquele momento que você tá com raiva daquela pessoa ali, você ora por ela. Que eles experimentam fazer isso. Você não vai mais ter raiva dela no segundo minuto, porque é impossível você abençoar e amaldiçoar uma pessoa ao mesmo tempo, queridos. Quando você ora por alguém, o seu coração vai ficando mais quebrantado. E você vai orar por aquela pessoa. E você não vai mais ter raiva dela. Experimentem, me contem, né? Em alguma oportunidade, tá bom? E às vezes, né? Eu sei. Tamanhas as aflições que nós vivemos, né? Todos nós já passamos por aflições. Se não passamos, ainda vamos passar. Porque esse evangelho triunfalista, queridos, em que a gente está bem o tempo todo, ele não existe. O próprio Jesus nos disse que no mundo teríamos aflições, mas que era para termos bom ânimo, né? Perseverarmos. Quando a gente está fraco, até mesmo para orar. Já teve momentos que eu não conseguia orar, não conseguia sair uma palavra da minha boca, eu não conseguia. E eu simplesmente chorei. Eu me derramei ali diante do Senhor. E Deus atendeu a minha súplica, queridos. E a palavra diz que nós não sabemos orar, que é o Espírito Santo que intercede por nós. Que é o Espírito Santo que intercede por nós na fraqueza. E também fala que essa intercessão do Espírito Santo é de acordo com a vontade de Deus. Essa palavra está em Romanos 8, 26, 27. Então, queridos, eu tenho certeza que essa mensagem vai chegar ao teu coração e a sua forma de orar vai mudar. E as suas orações serão ouvidas pelo nosso Senhor. Porque se a tua vida estiver em conformidade com a palavra de Deus, em conformidade com a vontade de Deus, e conforme a palavra nos guia a buscar o Senhor e a orar, não tem como dar errado, queridos. Então, fiquem com Deus, que a paz do Senhor esteja sobre a vida de vocês. Declaro bênçãos na vida de cada um. E vamos perseverar, né, até o fim. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, queridos.